é uma das minhas melhores receitas. Onion rings. Cebola empanada, melhor dizendo, né? Olha a crocância disso, como a cebola sai praticamente inteira na boca na mordida. Empanamento perfeito, tempo de cozimento perfeito. Essa é uma receita ideal, uma receita de boteco. É uma receita barata, mas não é uma porção barata para você vender no seu restaurante, porque vai muita dedicação no empanamento. E é uma receita que você, como eu falei, receita de boteco para você tomar com uma cerveja, com uma bebida qualquer, até mesmo com refrigerante fica muito gostoso, um suco fica gostoso. Colocar isso daqui no meio do lanche, daqui é perfeito. E estamos dando início à nossa primeira receita de boteco. Terá muito mais receitas de boteco aqui no canal. Pode parecer que está um pouco bagunçada a nossa bancada, mas é que eu já separei todos os ingredientes que nós vamos utilizar para fazer a nossa cebola empanada. E eu vou começar pelo principal, a nossa estrela, a cebola. E eu peguei uma cebola nem muito grande e nem muito pequena, porque a empanação que eu tenho para apresentar para vocês é uma empanação que vai dar muito volume à cebola. E no final, quando ela estiver frita, você vai perceber que se você pegar uma cebola muito grande, vai ficar muito desproporcional. Mas vai ficar muito bonita. Então vamos começar pelo corte. Eu vou cortar as duas pontas dela. Ou você pode começar cortando por uma ponta só, tanto faz. Eu vou fazer um corte bem preciso aqui. É um corte que não pode pegar na cebola toda, tá? Ela tem que pegar somente nessa casca de fora. Porque essa casca de fora, nós vamos remover ela. Ainda vai ficar um pouco. Porque se você cortar ela toda, ela não vai ficar um anel fechado. Então, se ficar um anel aberto, já não vai ter como utilizar na preparação da nossa cebola empanada. Então ainda nós temos um corte aqui, ó. Nós temos uma casca aqui. Eu vou retirar ela. Essa primeira camada que ela não vai servir para nós. Certo? Retiramos a casca e a primeira camada da cebola. E a próxima etapa, nós vamos segurar bem firme a cebola, vamos cortar mais ou menos esse tanto aqui dela, para pegar o meio, para poder pegar onde estão os anéis mais maiores, né? Os anéis maiores. Se você quiser futuramente, você pode utilizar esse pedaço aqui também para fritar ou coisa do tipo, mas eu não vou utilizar. Eu vou cortar pelo menos uma distância de um dedo, tá? Talvez na parte de baixo ficará um pouco mais, né? Um pouco mais grosso. Como aqui, ó. Na parte de baixo vai ficar um pouco mais grosso, se você não tiver precisão. A minha faca não tá muito amolada e também tem essa tábua aqui, né? Que não ajuda muito. Se você colocar um pano embaixo, molhado, ela trava, tá? A tábua trava, só que eu não fiz isso aqui. Mas enfim. Aqui, esses dois cortes já dá uma boa quantidade de cebola. Agora nós já destacamos as nossas cebolas, tá? Essa porção aqui já dá uma quantidade bem generosa de cebola. Tá vendo? Dá uma porção bem generosa. Essa empanação, além de adicionar a umidade vindo do creme de leite e do leite, ela ainda vai ajudar a adicionar gordura, que vai dar uma crocância a mais no
na empanação quando estivermos fritando, certo? Por causa da gordura. Exatamente por causa da gordura que vai dar uma crocância, que vai dar um dourado um pouco melhor. Então, para nosso líquido de empanação, leite e creme de leite. E para a nossa empanação, eu vou adicionar farinha de trigo. Eu vou deixar a receita para vocês na descrição, tá? Da quantidade exata, porque tem pessoas que gostam da quantidade exata, né? Mas aqui eu estou caminhando no olho. Eu ia usar isso daqui, mas não vou usar não. Também estou adicionando fermento, a nossa parte seca. Fermento biológico seco, tá? Fermento seco. Eu vou adicionar também páprica. Daí a páprica você pode adicionar também a gosto, porque ela já entra como tempero, né? Eu vou adicionar aqui, ó, 2 colheres e meia de páprica. Eu vou adicionar também esses melzinho que eu comprei. Isso daqui também dá toda a diferença no sabor da nossa empanação. Eu, particularmente, eu achava que não, mas quando eu passei a adicionar, ficou melhor. Você pode utilizar mel também normal, né? Aquelas de frasco maior, mas como eu não utilizo mel para quase nada aqui em casa, eu resolvi comprar desses melzinho mesmo, industrializado, né? Que é mais baratinho e acaba não se perdendo na geladeira. Bom, vou adicionar 4 melzinhos. Daí agora com um fouet, né? E aqui eu estou utilizando o batedor do meu mixer, mas com um fouet você já pode bater e misturar bem para deixar de forma bem homogênea esse nosso líquido, tá? Eu vou bater bem aqui. Depois eu vou deixar separado e vou bater de novo. Então esse líquido ele vai adicionar umidade à nossa empanação e vai adicionar gordura vinda do creme de leite e do leite. Agora ainda para o nosso seco, eu vou adicionar um pouco de sal. Da última vez eu adicionei uma colher bem rasa disso daqui, de sal, e mesmo assim não pegou tanto sal. Mas eu não vou me estender muito no sal não, porque acaba que sal é muito a gosto, então eu não gosto de coisa muito puxada por sal. Já utilizamos fermento, páprica, sal e agora também vamos utilizar a pimenta do reino. E para quem não sabe, eu tenho curiosidade, por que nós utilizamos farinha de trigo na empanação? É que ela também contém amido. E o amido dessa farinha de trigo, quando você estiver cozinhando ela, né, diretamente no fogo ou no óleo, vai trazer também uma camada de revestimento crocante ao seu alimento. Então por isso que muitas vezes nós adicionamos farinha de trigo para trazer uma crocância. E nessa receita, além da crocância vinda da farinha de trigo, nós estamos utilizando também farinha panko, que vai trazer ainda muito mais crocância. Bom, basicamente o nosso seco já está pronto. Se você quiser adicionar mais tempero aqui, você pode adicionar também. Eu sugiro que você mexa, né? Pode mexer com a mão mesmo. Às vezes também tem uns gruminhos vindo da farinha ou do próprio páprica, né? Se você quiser, mexa com a mão mesmo ou com uma colher. Eu não tenho problema de mexer com a mão, então vamos mexer com a mão, tá? Depois que tiver tudo mexidinho aqui, ó,
a gente vai começar a trabalhar a nossa empanação. Mas antes disso, eu vou guardar todos os nossos conteúdos que nós não vamos utilizar mais. Bom, voltamos. Uma coisa que eu gosto de falar também, que eu vejo muito restaurante que economiza na hora da empanação. E por que você empana? Você empana um alimento para trazer uma textura crocante, trazer um sabor diferenciado. E se você não investe na empanação, não tem por que você empanar. E se você pega um frango ou um bife empanado que ele está todo soltando da casca, que está toda quebradiça quando chega na mesa do cliente, é uma empanação mal feita. Para você ter uma empanação perfeita, você tem que investir na empanação, você tem que investir no conhecimento de empanação. E enquanto vamos falando aqui, vamos conversando, o nosso óleo já está aquecendo. Ele demora um pouco para aquecer porque, eu estou em casa. E eu vou jogando alguns anéis, de cebola aqui dentro do nosso líquido. Você pode pegar e virar ele dos dois lados, tá? Para ficar bem úmida. Você vai mergulhar essas anéis de cebola no nosso seco, que é a nossa farinha com os temperos, tá? Depois de mergulhado, você vai certificar que está sendo empanado dos dois lados, do lado de dentro e do lado de fora. Depois, novamente, você vai jogar esse anel de cebola que você já empanou na farinha e nos seus temperos, você vai jogar no molhado novamente, para certificar que vai criar uma camada de massa por fora do seu produto. Jogar no molhado, tá? Dos dois lados. Então, se você tiver com receio, você também pode passar, você pode empanar com a própria mão. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Vou botar a mão na massa. Mas a colher ainda nós vamos utilizar ela aqui, tá? Ó. Eu vou até passar uma terceira vez aqui, ó, no molhado. A nossa primeiro anel. E vamos jogar direto na farinha panko. Na farinha panko. Daí, agora é só questão de empanar ela toda mesmo. Se você quiser, você pode até passar mais vezes no molhado e na farinha com os seus temperos, tá? Tá vendo, ó? Olha a empanação perfeita. Depois de fritar, nós vamos ainda tirar a prova dos noves. Mas vamos separar ela aqui, separar essa outra metade aqui também. Vamos pegar esses outros anéis, colocar no molhado de novo. Esse garfo tem que ficar aqui dentro. Vamos passar para o molhado. Farinha panko. Anelzinho pronto. Novamente. Molhado. Farinha panko. Essa daqui, ó, já não pegou direito, tá? Já não pegou direito a empanação. Por quê? Se você não investir na empanação, a sua empanação não vai ficar legal, não vai ficar perfeita. O que você pode fazer nesses casos novamente? Você pode jogar no molhado e jogar na farinha de novo, panko ou na farinha normal. Como nós já passamos na panko, eu vou jogar ela novamente na panko. Agora nós vamos para a parte final. Bom, vamos verificar a temperatura do óleo, né? Para ver se não está acima de 180 ou não está muito abaixo também.
para começarmos a fritar nossa cebola. E eu deixei algumas cebolas sem uma empanação muito perfeita para vocês entenderem como é importante a empanação quando você quer trazer textura, quer trazer beleza ao prato. Bom, essa gordura já está no ponto de, praticamente no ponto de fumaça. Então vou guardar ela um pouco aqui, porque senão vai queimar o nosso produto. Vamos fazer o seguinte, nós já vamos começar a jogar a cebola, tá? No nosso óleo. Quando você jogar a cebola ou qualquer produto no óleo, por mais que ele esteja quente, ele também vai diminuir um pouco a temperatura. Aqui nesse caso, ó, já está muito quente. Então praticamente ela não vai cozinhar por dentro e já vai dourar totalmente por fora muito rápido. Então você tem que tomar cuidado com essa questão da temperatura do seu óleo. Eu vou esperar abaixar um pouco essa temperatura para darmos continuidade. 160. Bom, podemos jogar já. Tá vendo, ó? Apesar que ela está um pouquinho, né, mais dourada, porque a temperatura do óleo estava muito quente. Então temos que tomar muito cuidado com isso, ó. Olha a empanação. Agora essas daqui elas vão cozinhar por dentro e dourar por fora. Tá vendo que já tá demorando um pouco mais para poder ficar pronta. Olha a diferença quando eu não dediquei muito à questão da empanação. Por isso que eu falo, você tem que se dedicar à empanação do seu produto. Esse daqui foi empanado no mesmo tempo que essa outra. E olha a dedicação que teve em cima da empanação. A empanação ficou perfeita. Então, tem que investir na empanação. O restaurante que fala que não é preciso investir na empanação está muito enganado, porque não sabe como funciona a empanação ou para que serve.